Olá, sou a professora Cleane e vou lecionar a disciplina de História para o 5º ano do Colégio Emaús. Pessoal, vou iniciar essa aula com a correção das atividades que eu deixei na aula anterior. Lembrando que na aula anterior nós falamos sobre o fim do regime militar, né? Falamos também sobre o governo Collor, sobre como que aconteceu esse governo, né? Que foi o primeiro governo eleito de forma direta após o regime militar. Número 1. O que foi o movimento Diretas Já? Bom, esse movimento Diretas Já, pessoal, ele vai ter início no estado de Goiás, né? Em 1983 e vai ter seu maior fluxo, né, maior intensidade a partir já no ano de 1984. Esse movimento ele surgiu durante o final do governo do general João Figueiredo e exigia a realização de eleições diretas para a presidência da República. Nós vamos ver que essas eleições diretas, com a população escolhendo o seu governante, vai acontecer apenas em 1989. O que foi a Lei da Anistia? Quando foi aprovada? A Lei da Anistia ela foi aprovada em 1979. Ela concedeu a absolvição dos presos e exilados da ditadura militar. Aquelas pessoas que tinham fugido, né, ido morar em outros países por conta de perseguições realizadas pelo regime militar, elas podiam retornar ao país a partir de 1979. Só que essa lei, ela gerou muitas críticas, porque essa lei também anistiou muitas pessoas que praticaram crimes durante este período, absolveu muitas pessoas que praticaram crimes, né? Livrou essas pessoas. Número 3. A partir de quando teve início o processo de abertura política do Brasil? Quais medidas marcaram esse processo? Já no governo do general Ernesto Geisel, né, já havia algumas medidas para a abertura política do país. Essa abertura política se tornou intensa durante o governo de João Figueiredo e foi entre os anos de 1978 e 1979, houve o cancelamento do AI-5, o Ato Institucional 5, que foi a medida mais pesada, considerada mais pesada durante a ditadura militar no Brasil. Houve a suspensão da censura, né? Então a liberdade de expressão voltou a prevalecer. Houve a criação da lei de anistia e o retorno dos partidos políticos. Lembra que os partidos políticos tinham sido cancelados lá no Ato AI-5? Então os partidos políticos também voltaram a surgir. Número 4. Qual fato caracterizou o fim do regime militar no Brasil? Foi caracterizado pela eleição indireta, foi o Congresso Nacional que elegeu, em 1984, de Tancredo Neves, que era um civil e não um militar. Número 5. Sobre a nova Constituição brasileira, quando foi publicada? Dê exemplo de algumas leis. Ela foi publicada em 5 de outubro de 1988. A Constituição brasileira é a lei máxima que rege o Brasil, né? São várias leis. Na Constituição estão previstas algumas leis, como a condenação da tortura, a liberdade de expressão e de imprensa, garantia dos direitos às terras tradicionais dos povos indígenas, dentre várias outras leis. Número 6. O que foi o Plano Cruzado de José Sarney? De que maneira ele assumiu a presidência do Brasil? Foi uma proposta econômica para pôr fim à alta inflação que atingia a econômica do Brasil. José Sarney assumiu a presidência após Tancredo Neves falecer, antes mesmo de tomar posse, né? Tancredo Neves, né, ele foi eleito pelo Congresso a ser presidente do Brasil, mas ele estava enfrentando uma doença e estava muito mal. Então, antes mesmo de tomar posse, ele veio a falecer.
Então, quem assumiu a presidência do Brasil foi seu vice, José Sarney. Porém, gente, essas medidas, né, do Plano Cruzado, medidas econômicas adotadas por José Sarney, não resolveram todas as dificuldades econômicas que o Brasil estava passando na época, né? Crise social, crise financeira, a inflação estava muito alta. Lembrando, inflação é o preço dos produtos muito alto. O poder de compra da população estava reduzido, né? A população recebia baixos salários e as mercadorias estavam com um preço muito elevado. Então, José Sarney não conseguiu se reeleger presidente. Quem vai ser eleito, então, em 1989? Fernando Collor. Número 7. Caracteriza o governo de Fernando Collor. Bom, Fernando Collor, ele foi o primeiro presidente a ser eleito em 1989, após o regime militar. É um fato muito importante, inclusive, na história do Brasil, né? Caracteriza a democratização do país. Para tentar conter a inflação, adotou o Plano Collor, determinando que, dentre as medidas, né, que visava o plano, uma delas era o bloqueio da poupança da população por 18 meses. O que isso significava, gente? Geralmente, quando as pessoas querem poupar dinheiro, elas guardam esse dinheiro no banco. E esse dinheiro está disponível para elas retirar quando elas quiserem ou quando precisarem. Collor fez o seguinte, ele congelou essa poupança. Então as pessoas não podiam retirar o valor que elas quisessem dessa poupança. E isso trouxe muita instabilidade econômica, muita instabilidade financeira. Muitas pessoas faliram, né, quebraram. E dentre este e outros fatores, havia uma grande insatisfação com o governo de Collor. Foi marcado pela corrupção, pelo autoritarismo. Então, após a denúncia do irmão dele, né, do irmão de Collor, ele sofreu o processo de impeachment em 1992. Quem vai assumir o mandato será o seu vice, Itamar Franco, que vai assumir a presidência do Brasil. Itamar Franco, ele vai adotar medidas também para tentar resolver a crise econômica que o Brasil estava vivendo. Ele vai criar o Plano Real. O que foi o Plano Real? O Plano Real foi uma medida econômica, né, para conter a alta inflação. O Plano Real ele foi comandado por Fernando Henrique Cardoso e houve a adoção de uma nova moeda, o real. Durante a implantação, pessoal, do Plano Real, realmente houve um controle da inflação e o poder de compra dos brasileiros aumentou. Vamos falar agora sobre o governo Fernando Henrique Cardoso. Quero chamar a atenção de vocês porque Fernando Henrique Cardoso, gente, ele participou ativamente no movimento Diretas Já, pedindo também a democratização do país. Ele governou o Brasil por 2 mandatos, de 1995 a 2002. Então, ele foi eleito em 1994, começou como presidente em 1995. Em 1998, ele foi eleito novamente para o 2º mandato. Fernando Henrique Cardoso ele foi um dos fundadores do Partido Social Democrático do Brasil, o PSDB. Ele governou o Brasil por 8 anos, né, em 2 mandatos. No primeiro mandato, FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele teve como principal objetivo o combate à inflação e o governo dele também foi caracterizado pelas privatizações. O que quer dizer isso? Ele vai vender várias estatais a empresas. Estatais pode-se dizer que são empresas, né, controladas pelo Estado. Ele vai vender essas empresas, né, essas estatais, a outras empresas estrangeiras. Para quê? Para reduzir o gasto do Estado com estas estatais. Dentre essas estatais estão a Companhia Vale do Rio Doce
que é uma empresa de mineração, a Telebrás também, que foi privatizada, né? Tornou-se uma empresa privada e era uma empresa de telecomunicação. No segundo mandato, ocorreram reformas na educação, com a universalização do ensino básico. Ao final dos 8 anos de governo, a desigualdade social no Brasil ela era extremamente alta. Havia grande concentração de renda, né, má distribuição de renda, a falta de emprego e os baixos salários assolavam a população. Então, estava tendo também uma crise social muito grande. Durante o segundo mandato também do governo Fernando Henrique Cardoso, pessoal, houve o que é chamado, né, de crise do apagão. Foi uma crise no fornecimento de energia elétrica, né, no fornecimento energético. Uma em consequência das baixas chuvas, né, da baixa pluviosidade daquele período, e outra da falta de investimento na geração de energia elétrica. Então, o governo Fernando Henrique Cardoso ficou muito desgastado no seu segundo mandato. Então, vai assumir a presidência do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, que também vai exercer o governo por 2 mandatos, de 2003 a 2010. Geralmente não, o mandato, pessoal, para a presidência do Brasil são apenas 4 anos, tá bem? Mas quem está no mandato pode tentar a reeleição e conseguir ser eleito para mais um mandato de 4 anos. O governo Lula também teve como principal objetivo o controle da inflação, manter a inflação baixa e a garantia da estabilidade do real. Foram focos deste governo. No governo Lula foram postas em práticas ações afirmativas de distribuição de renda e combate à pobreza, atendendo a uma demanda das classes mais pobres. O governo Lula, pessoal, ele vai ficar marcado, inclusive, por grandes melhorias sociais, mas também por muitos escândalos políticos, escândalos de corrupção, dentre outros. Projetos como o Bolsa Família, o Fome Zero e a expansão de universidades e institutos federais foram importantes para retirar da miséria milhões de brasileiros. Foi durante também o governo Lula que houve maior acesso às universidades pelas classes mais pobres. Desenvolveu também o PAC, que foi o Programa de Aceleração do Crescimento, para elevar o desenvolvimento do país, o desenvolvimento estrutural do país, com investimento em abertura de rodovias, geração de energia. O Bolsa Família é um programa da Secretaria Nacional de Renda e de Cidadania, o SENARC, que contribui para o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui 3 eixos principais: complemento de renda, acesso a direitos e articulação com outras ações a fim de estimular o desenvolvimento das famílias. Essa articulação com outras ações, gente, é articulação com outros programas sociais para estimular o desenvolvimento dessas famílias. Para ter acesso ao Bolsa Família, é preciso preencher alguns requisitos e o Bolsa Família ele é destinado àquela população que vive em condição de extrema pobreza no Brasil. O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, criado em 2007, promoveu a retomada do planejamento e execução de grandes obras de infraestrutura social, urbana, logística e energética do país. Logística é transporte, tá, pessoal? Contribuindo para o seu desenvolvimento acelerado e sustentável. O PAC contribuiu de maneira decisiva para o aumento da oferta de empregos e na geração de renda, e elevou o investimento público e privado em obras fundamentais. Quando fala aqui, gente, que o PAC ele
contribuiu para a oferta de empregos e a geração de renda, esse fator é extremamente importante para promover o desenvolvimento social, para reduzir a desigualdade social. É porque a população que tem emprego, ela vai ter condições, que tem renda, ela vai ter condições de ter uma vida mais confortável, uma vida mais tranquila. Vai ter condições de ter acesso à moradia, acesso à alimentação, acesso à educação e acesso à cultura também, dentre outros. Bom, por hoje, nós vamos ficar por aqui, tá bem? Governo Fernando Henrique Cardoso e governo Lula. Tem algumas atividades para vocês fazerem, são pouquinhas, tá? Copiem as perguntas no caderno. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.